via de regra, tora, a exportação é breakbulk, né? Aconteceu que em um determinado momento, como os containers tinham uma disponibilidade muito grande de container aqui no Brasil, na época o preço do container do transporte Brasil-China estava muito baixo, começou-se a viabilizar a exportação de tora por container. Mas, via de regra, a exportação de tora é breakbulk. Teus e Tons. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma como a gente fala aí comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai conversar sobre um produto exportado pelo Brasil desde 1500, cara. Talvez o primeiro produto exportado pelo Brasil. Nós vamos falar de exportação de madeira, o processo logístico delas, as receitas, o que acontece e tudo relacionado a esse mercado. Para isso, eu convidei 3 especialistas para conversar comigo aqui. Vou apresentar eles agora. Paulo Lopes, te apresenta aí, por gentileza. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Paulo, sou gerente comercial, qualidade e expedição aqui na Batistella, aqui em Negrinho. Sou formado em negócios internacionais pela FAI, MBA em gestão comercial. E estamos aí, fazendo... Entende um pouquinho de madeira, né, Paulo? Um pouquinho. Um pouquinho de madeira. 10 anos no mercado de madeira aí. Tanto no mercado de exportação, madeira tropical e pinos. Show de bola, show de bola. Aqui embaixo dele, aqui na tela, nós temos Marco Tuoto. Te apresenta aí, Marco, por gentileza. Olá, pessoal, tudo bom? Só para cumprir as formalidades aí, Arnon, vamos lá. Eu sou sócio-diretor da Trio de Products, uma empresa dedicada à exportação de produtos de madeira. Nossa matriz hoje está localizada em Curitiba, temos uma filial nos Estados Unidos. E faz mais de 25 anos aí que eu trabalho no setor de produtos de madeira. Minha formação, sou engenheiro florestal, com especialização em economia e política, mestrado e umas coisas a mais aí que não servem para muita coisa. Também é outro sem experiência, né? Tô gostando. É só tempo de casa suficiente para ter um curso já sobre madeira. E por último, Feller. André Felipe Feller, já conhecido aqui no podcast. Te apresenta aí, por gentileza, Feller. Bom, boa noite, pessoal. Todos bem? Eu sou Felipe Feller, conhecido como Feller apenas. Eu não entendo muito de madeira, mas trabalho há muito tempo com isso, então acabo entendendo, é brincadeira. Atuo como logística internacional, transporte há mais de 15 anos. Sou gerente comercial da Royal Cargo, empresa de transporte internacional. E estamos aqui para aprender junto com esses 2 feras aí que entendem muito mais do que eu, mas também vamos tentar agregar alguma coisa aí. Show de bola! Meu nome é Arlon, sou o host desse podcast. Binho, toca a vinheta e bora falar sobre madeira. Vocês ficaram nervosos para se apresentar? Isso, mas tem um som, eu me caguei maluco, inteiro, gato. velho. Não esquenta cagada, porque eu nervoso, eu falo mais rápido do que eu já falo normal. Entendi. Pelo menos a voz não chega a afinar, né, Paula? Não é? Ai, meu Deus do céu, fiquei nervoso. Bom, voltando à vinheta aí, que a gente nunca sabe o que toca, né? É sempre uma surpresa. Eu queria começar com uma pergunta, né? Aqui no Teus Tons a gente sempre começa tentando conceitualizar um pouco, né? E como a gente vai falar de madeira, e eu acredito que o nosso ouvinte ele já sabe o que é uma madeira, né? E a gente vai entrar no mercado de exportação de madeira, vamos conversar primeiro quais são os tipos de madeira que o Brasil exporta e quem que pode me ajudar para começar a trazer esse conhecimento? Marco, Paulo? Vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho nisso aí, né? Vamos lá. Então, você de uma forma geral, você tem diferentes tipos de produtos de madeira, né? Eu acho que isso é importante a gente esclarecer, né? Que tem, basicamente, ele é dividido em produtos roliços, né? Que aí é basicamente tora e postes, palanques, que são comercializados na forma de roliços, né? Certo. Depois nós temos os produtos serrados, né? Que aí entra a madeira serrada e seus derivados. E depois nós temos os produtos na área de painéis de madeira, né? Lâminas e painéis de madeira, onde entra o compensado, o aglomerado, o MDF, o USB, que são chapas de madeira. E esses produtos, eles são divididos em basicamente 2 tipos, né?
e até se você for na NCM, eles vão estar assim agrupados entre coníferas e não coníferas, né? Então, só para ter uma ideia do que é conífera, então, por exemplo, a araucária, né, que é uma árvore aí que todo mundo conhece, é uma conífera. O pinus, que é uma árvore que todo mundo conhece, é uma conífera, né? Aí você tem, por exemplo, outras árvores aí, um ipê, é uma folhosa, um eucalipto é uma folhosa, então tem essa divisão que também facilita um pouco, né? O entendimento e as subdivisões que existem. Mas também tem um aspecto importante que é dentro de coníferas e de folhosas, o que é madeira plantada e o que é madeira nativa, né? Ou seja, o que é exótico, ou seja, não é natural aqui do Brasil e que veio trazido para ser cultivado no país, e tem as nativas, né? São espécies nativas que são originalmente aqui do país, né? E só complementando também, dá para fazer uma divisão ainda em cima disso tudo, que são madeiras duras, né? Que aí entra nessas que o Marco comentou, são as nativas, né? Então, madeiras tropicais e madeiras de plantação, né? Que aí acaba entrando coníferas. Então, por exemplo, hoje o volume de pinos e eucalipto entram nessa classificação de plantadas, né? Que não são madeiras nativas daqui e que possuem uma característica completamente diferente também do que são as madeiras tropicais. Então acaba ainda tendo mais essa subdivisão dentro das madeiras exportadas, né? Ô Paulo e Marco, agora um cara leigo um pouco, mas que vê mais no dia a dia no mercado de exportação. Hoje o Brasil tem reflorestamento, basicamente, a gente fala de pinos, eucalipto e alguma coisa de teca, certo? Que é um dos maiores mercados de madeira de exportação. E aí tem a exportação tropical, que a gente sabe que tem mais ao norte também do Brasil que sai. É isso mesmo que configura a nossa pauta de exportação do tipo de madeira? O que aconteceu e que a gente vem experimentando aí ao longo dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, é que existia um predomínio muito grande, muito forte das espécies de madeira tropical, ou seja, de folhosas, de madeiras nativas da região norte do país, né? Então, na década aí, vamos dizer, final da década de 90, inícios dos anos 2000, ainda predominava, por exemplo, a exportação de madeira serrada tropical. Então, por exemplo, você pega lá, em 2000, a exportação de madeira tropical do Brasil era muito maior que a exportação de madeira serrada de pinos, muito maior, né? E hoje isso você está mudando, né? Você tem hoje, por exemplo, a exportação de madeira de pinos vamos lá, 8 vezes maior que a produção de madeira, a exportação de madeira serrada de madeira tropical. E isso também, gradativamente, é resultado de vários aspectos aí, a pressão ambiental, a redução da oferta de madeira da Amazônia, a substituição de madeira tropical pelo eucalipto. Então, por exemplo, muito do eucalipto que está entrando hoje, que é uma espécie plantada aqui no país, para quem não sabe, ela está substituindo a madeira tropical da região norte do país. Então, gradativamente, e a tendência é essa, que a madeira tropical se configure em uma especialidade, onde ela vai operar, as exportações vão operar em nichos de mercado, contra, vamos dizer, o pinus, o eucalipto, a própria teca aí que você mencionou também, ela está indo muito em substituição a alguma coisa de madeira tropical. Então, gradativamente, você vai ter um desaparecimento de madeira tropical, não por completo, mas uma redução. Ela vai operar, vai continuar existindo esse mercado, mas vai ser em nichos muito, muito, muito específicos. E o amplo mercado aí, que é onde o Brasil hoje é muito competitivo, na madeira
cerrada de pinos, no compensado de pinos, nos painéis reconstituídos de pinos, ou mesmo eucalipto, aglomerado, MDF, USB, enfim. Cara, então isso é até, querendo ou não, um ponto positivo, né? O Brasil está fazendo um certo programa onde a madeira que é exportada, na sua grande maioria, vai ser a reflorestada mesmo. Então, essa que, de fato... Eu acho que isso, até, desculpa interromper, eu acho que é legal abordar isso, porque é um tabu, né? Eu que estou mais longe da cadeia da produção, né, da madeira, mas que já estou mais de uma década aí com a galera produtora e exportadora e tudo mais. Muita gente fala, pô, mas o Brasil exporta tudo isso de madeira. A gente fala, tem 300 mil, 200 mil contêineres saindo de madeira tal, por ano, por mês, sei lá. Aí os caras, pô, mas estão acabando com o Brasil, estão acabando com a Amazônia, não sei o quê. É até meio que ilógico, né? Vale a pena ressaltar. É aí que, na verdade, a exportação de madeira do Brasil é um dos maiores programas de reflorestamento que protege muita coisa do meio ambiente no Brasil, né? Que vem substituindo principalmente essa madeira tropical, que essa sim acaba tendo uma parcela, né? Ela também não é ilegal, né? Obviamente, mas ela ajuda principalmente no reflorestamento e toda a questão ambiental. Então, se o Marco quiser comentar, eu acho que é isso mesmo, né? Que não é o vilão, né? Na verdade, é o amigo do ambiente. Na verdade, como você falou, né, Feller? É um tabu esse negócio, né? Porque você pega, às vezes, árvores aí já de 30 anos e tudo mais, que ela deixa de fazer aquela função que ela teria que fazer dentro da floresta, né? Falando em madeira tropical, que é trocar carbono e tudo mais. Então, ela acaba chegando no limite dela, onde ela acaba não deixando que outras árvores menores cresçam, e são exatamente essas onde o pessoal acaba fazendo. Então, hoje, já faz aí uns 6, 7 anos que eu não trabalho mais direto com madeira tropical, mas existe todo o manejo controlado, toda uma questão nesse sentido, né? A cobrança, principalmente por certificações, FSC e tudo mais, estão no mercado, enxugou muito, né? Tem estatística, por exemplo, de 2007, foi exportado 1.700.000 metros cúbicos de madeira serrada tropical, né? É muita coisa. E em 2007, madeira de pinos, você falava em... Cadê aqui, ó? Pinos, 1.300.000. Né? Então, e o tropical veio diminuindo para 450 mil ano passado, enquanto o pinos ele se manteve, né? Ele teve seus crescentes e tudo mais. Né? Ano passado, só de pinos, deu 3 milhões de exportação. Então, uma virada aí, né? Sim, uma virada bem considerável. Eu ficaria feliz, na realidade, é o seguinte, né? Se os dois negócios estivessem andando em paralelo e se nós, como país, né, fôssemos competitivos nesses dois negócios, né? E esse é o grande problema. Você veja, enquanto você pega uma madeira serrada aí, que a exportação está crescendo na média nos últimos 15, 20 anos, tá? De 7% ao ano, você pega a madeira tropical, está caindo 9, 10% ao ano na média, nos últimos 20 anos. Eu ficaria feliz se, por exemplo, a gente estivesse crescendo com madeira tropical na mesma velocidade de madeira de pinos. Por quê? Porque aí mostraria que o manejo sustentado na Amazônia estaria funcionando, entendeu? Hoje, por que está caindo? Porque não existe, né? Não existe um manejo na Amazônia, não existe manejo florestal, não existe uma produção constante, sustentável na Amazônia que permita a gente ser competitivo internacionalmente, né? Então tem obviamente tem uma pressão ambiental muito grande hoje em cima dos produtos oriundos de florestas tropicais e que também dificulta um pouco a transação, né? Eu acho que esse assunto é muito de mídia, é muito delicado, né? As discussões e etc. Até acredito que assim deve ter tanta lei, tanta coisa errada acontecendo ao mesmo tempo, que é difícil navegar numa água dessa tranquilo, assim, né? Enfim, falando sobre esse assunto sem ninguém achar que você é um destruidor de florestas, né? Acho que e até coisa errada, tipo, o pessoal de não conhecimento, né? Porque todo mundo fala Brasil, acha que o Brasil é a Amazônia. Na verdade, o sul do Brasil ele não é... Ele tem a área reflorestal, que é onde principalmente tem o pino no Brasil. Ele compõe praticamente madeira reflorestada e como a gente já falou, de legalizada, todo
procedimento, até exemplo para o mundo, né? Em várias questões, mas como o Marco comentou, a madeira tropical também não é errada, né? A madeira tropical não é a madeira nativa, né? Ela é diferente, ela pode ser competitiva também no mesmo modelo, só que há tanta pressão, há tanta holoforte em cima da Amazônia que o manejo é meio que inibido, né? Não é possível hoje trabalhar, pelo que eu entendo, né? E aí bem vocês estão falando. E outra coisa, é tão, assim, a falta, às vezes, de informação é tão grande, né, que às vezes a gente recebe aqui alguns comentários em rede social, alguma coisa, assim, nas redes da Batistella, que as pessoas falam, deixem as áreas de preservação, sei lá, dos índios, sei lá o quê. Eu falei, amigo, isso aqui é pino, isso aqui é florestamento, não tem nada a ver com a Amazônia, com o índio, não tem nada disso, né? Então as pessoas têm que pega uma ponta da informação e distorce, né? A mídia tá falando que o Brasil desmata. A Greta, não sei o que, falou que o Brasil né? Pegando coisas que acontecem desde sempre, que às vezes são até espontâneas, né? Mas é um tema, acho que, muito delicado para, às vezes, começar a se expor só disso aí. Mas o que é bom? O bom é a gente levar essa informação agora útil aqui para cima e as pessoas entenderem de fato como é esse mercado e o que funciona e até o porquê é importante a exportação de madeira para o Brasil. Né? Mas uma das coisas que ficou de curiosidade minha, a gente falou desses tipos diferentes de madeira. Muda alguma coisa exportar cada uma delas? Tem tratamentos diferenciados, necessidades diferentes, até no transporte internacional, Feller? Muda alguma coisa? Desde a produção ali, vocês falaram de madeira serrada, tem madeiras que vão em tora, tem madeiras serradas, como é que funciona isso? Na parte da logística a gente tem algumas diferenças, né? Principalmente a que eu mais vejo, mas depois o Paulo Marco consegue complementar melhor. Madeira serrada e madeira compensada a gente tem uma dinâmica similar, que é de estufagem pallets ou fardos, né? A gente consegue trabalhar normalmente consegue descer com isso de pequenos exportadores para as áreas portuárias, terminais e aqui fazer a estufagem do container e seguir para o exterior. Na madeira de tora já tem algumas complicações um pouco diferentes, diferentes, porque essa madeira vem realmente em tora, né? Ela vem a matéria-prima para cá e fica aqui armazenada, tem alguns procedimentos mas não tão elaborados porque ela não foi manufaturada, estufa ela realmente e a tora dentro do container. A única questão que eu entendo diferente é a parte do expurgo, que tem algumas certificações que o Ministério da Agricultura e Pecuária pede com relação ao tempo mínimo de expurgo, mas não tem muitos maiores detalhes, assim, mas assim, o Paulo e o Marco vão saber nos responder melhor quais são as diferenças em cada tipo de exportação e tal, o que muda ou não. Beleza, e aí, Paulo e Marco? O que vocês veem aí nesses... Porra, velho, tudo você fala Paulo Marco. Porra, ele tá passando a responsabilidade. Alguém, porra, fala você, porra, Nicole, essa parte tu mantém, tá? Essa parte... Pô, mas ele não disse, ele fala você, pô. Quem tem que falar, quem vai falar é o Arlon, não você, pô. Pô, você quer? Passa o microfone pra ele aí, Arlon. Pô, eu vou dar entrevista. Paulo, a gente pode deixar um podcast só o Marco e o Feller, o que você acha, cara? O Marco dando o Feller vai virar um stand-up. Para maiores de 18. Ai, cara, muito bom, Marco. Obrigado. Vai lá para aquele canal Comics lá, né? Mas então, cara, tem diferença, assim, nessa parte pré-embarque aí? O Feller falou mais da logística, num geral, assim, vocês têm que prepará-la diferente? Tem tipo de certificação diferente? Como é que funciona? Não, vamos lá. Você tem uma diferença, basicamente, entre dois produtos aí, né? Que vamos dividir entre tora e madeira serrada barra compensado, vamos dizer assim, né? No caso da tora, você tem a estufagem no container realizada com equipamentos específicos, com gruas específicas
porque a ovação desse container é um pouquinho mais complicada e requer alguns cuidados especiais, né? E no caso da madeira serrada e compensada, madeira compensada, é simples a ovação, né? Os pacotes vamos dizer, são pacotes paletizados e a ovação ocorre com empilhadeiras comuns, então é bem simples essa questão. Aí, passando para um outro tema aí que você estava comentando, eu vou passar para o Feller agora ali, o Feller pode comentar, vou passar ali para o Paulo também pode comentar um pouquinho a respeito ali das certificações. Entendi. Viu como você é? Eu acho que eu perdi o espaço nesse podcast. Tá todo mundo querendo passar a bola para todo mundo. Tô gostando. E daí, Paulo, e as certificações, cara? É que depende, né? Como o Marco colocou. Então, por exemplo, aí vamos trazer dos dois mundos, né? Então, madeira serrada de pinos e compensar e tal passam por tratamentos térmicos, né? Então, você não precisa, para toda a carga, fumigar ou fazer uma coisa nesse sentido de tratamento, né? Fumigação que põe um gás lá dentro e mata qualquer bicho que tiver dentro, né? Quando você fala madeira serrada tropical, você tem que passar por esse processo, porque a madeira entra ainda in natura, vamos dizer assim, né? Ela não passa por um processo de secagem. É um processo de AD, que é air dryer, que deixa secar o tempo, só para perder a umidade e não carregar tanta água dentro do container, né? Então, essa diferença aí também que a gente tem, que um container de tropical carrega 22, 20 qualquer coisa, metros cúbicos, e um container de pinos carrega 50 metros cúbicos, né? Na média também. Então, o pinos... diferença bem grande. E hoje também tem o seguinte, né? No caos logístico da exportação, o pessoal tem colocado mas uma parte aí do que sai em breakbooks, né? A carga solta passou a fazer sentido, né? Então, para Estados Unidos, mercados aí onde os fretes estão mais altos, não só esses, mas também a Ásia, falando aí um pouco de tora, né? O pessoal tem carregado bastante no sul do Brasil toras em breakbooks, né? Navios de carga solta. Até porque, né, estamos passando aí, para você que está ouvindo, por um caos logístico internacional muito grande, principalmente com falta de equipamentos chamados containers, né? Eles estão aí escassos no mundo, ou pelo menos estão nos lugares errados, nas horas erradas, né? Vamos chamar assim. Então, por isso que os mercados têm migrado. Mas, Arlo, isso que o Paulo falou, só complementando aí, né? Via de regra, tora, a exportação é breakbooking, né? Aconteceu que em um determinado momento, como os containers tinham uma disponibilidade muito grande de container aqui no Brasil, na época o preço do container do transporte Brasil-China estava muito baixo, começou-se a viabilizar a exportação de tora por container. Mas, via de regra, a exportação de tora é breakbooking, não se discute isso. Aqui é um caso muito... muito específico que aconteceu no Brasil e acabou virando até que um pouco de moda essa exportação de tora por container, mas via de regra predomina o breakbooking. Só me corrija se eu estiver errado. Eu tinha ouvido que também mudou para container pelo fato de que o container te dá mais maleabilidade, assim, tu precisa comprar em menor escala. Porque para fazer transportes breakbooks você tem que ter uma metragem cúbica astronômica versus tu botar aí 25 metros cúbicos, 50 metros cúbicos num container, né? Isso também influenciou para migrar um pouco para os containers, assim, o acesso a menor escala ou não? Ou foi só preço de container mesmo? Honestamente, eu acho que muito pouco, porque na realidade, quando você trabalha com tora, a demanda que você tem é sempre muito grande, né? Então, o volume que cabe num container é muito pequeno, muito pequeno, né? Então, você veja, você em um container de tora, aí você vai conseguir colocar ali no máximo ali uns 30 metros cúbicos, é muito pouco volume, entendeu? E que vai virar nada, né? Vai virar 15 cúbicos, vamos falar assim lá fora. Exatamente, que não vai virar nada. Aí você tem a madeira serrada que predomina, madeira serrada e compensado, que predomina container, mas também tem muitas empresas que estão exportando via breakbooking. Porém, especificamente no caso da madeira serrada, quando a gente trata de madeira serrada pré-cortada ou madeira
já geralmente curta para determinadas aplicações, você fica um pouco limitado em questões de dimensionais dos pacotes e movimentação dos pacotes, o que limita um pouco esse breakbook. Mas hoje tem muitas empresas exportando madeira serrada e compensado breakbook. Sim. A teca normalmente é exportada em containers para a Índia, né? Porque como não tem tantos navios, imagino, para a Índia breakbook, eles acabam mandando mais por container. Não sei como é que, se o Marco tem trabalhado ou não com teca, mas até onde eu sabia, para a Índia em específico, ainda eles usavam container para estufar teca. A teca ela vai em container, né? Mas aí eu acho que é por outros motivos, né? Você tem o motivo 1, que eu acho que é o principal, você não tem grandes volumes consolidados de exportação para fazer breakbooking, eu acho, principalmente porque essas florestas elas estão bem distantes dos portos, via de regra. E o segundo ponto é que muito desses containers lá na Índia são desovados manualmente, por incrível que pareça, né? Meu Deus. Então, aí facilita muito a movimentação deles lá. Então, mas também é uma particularidade de um produto, assim, né? Mais específico. Show de bola. Acho que a gente já comentou bastante aí sobre as mudanças que se tem para cada tipo de madeira, vamos chamar assim, no geral, que são exportadas. Dessa estufagem até o porto, tem alguma diferença? Depois tu põe num container ou num breakbook, deve ter, né? A transportadora deve ser um pouco diferente, o tipo de caminhão que leva de um container para lá do que toras para lá, né? A estufagem é normalmente feita no breakbook, no próprio porto. Como é que funciona, assim, para o nosso ouvinte entender bem essa parte de fábrica, né, ou floresta até porto? Bom, eu vou comentar um pouco aqui. E depois tu vai passar a bola. Vai jogar pros dois. Vai dizer assim, eu vou falar um pouco e vou dizer, Marco e Paulo, e aí? Entendi. Ele vai introduzir e depois ele vai passar pros dois, entendi. Ele pega a parte mais legal, que é a que ele lembra, e depois ele empurra para vocês o que é técnico difícil. Eu sempre gosto de introduzir, é melhor. Entendi. Vai lá. O negócio que é assim, na parte da tora, normalmente, como que funciona? Numa operação breakbook, uma operação desde a parte rodoviária, ele sai direto da floresta, então normalmente coloca em um caminhão específico, que muita gente já deve ter visto andando aí pelas rodovias do Brasil. Ele aparece a tora normalmente em cima daqueles caminhões, a tora bruta, e ela vai direto para um terminal, para uma área de porto, e aí lá ele vai consolidando toda essa madeira até chegar a uma metragem mínima para esse breakbook, que aí depende do perfil comercial de cada cliente, mas aí varia de 15 mil a 50 mil tons do navio, que acaba e vão consolidando e vão colocando ela realmente tora por tora, com garras e tal, operação basicamente assim, dentro do porão do navio. Na parte já da madeira serrada, aí tem N possibilidade, né? Tipo, a gente tem clientes que acabam estufando na própria planta, né? Que vem aqui, coleta um container no terminal de vazios, sobe para o interior, ou dependendo de onde fica localizada a planta do cliente, faz a estufagem em pallets, ou em fardos, ou pacotes, dependendo qual é o perfil de cada mercadoria, e desce já estufado para o porto, e aí faz o procedimento, provavelmente liberação do mapa quando precisa, ou liberação do desembaraço, e deposita isso no porto. Ou também tem muitos clientes que acabam trazendo essa mercadoria para terminais, ou alfandegados ou não, aqui para regiões de retroáreas, que a gente chama, é num porto próximo ao porto, são portos secos, isso como comentou, e ali vão, conforme a demanda, vão estufando os contêineres e os seus pedidos direto aqui, e aí em 1-2 dias já consegue colocar no porto. Então tem essas particularidades aí. E agora o que tu vai passar de bola para frente aí para eles inventar? Olha, respondeu completinho, parabéns. Pois é, não tem mais nada para alguém... É a única coisa que eu sei desse podcast, o resto eu vou deixar para você. Olha. É a mais fácil.
Entendo. Mas legal, é importante. Puta, mas vai ser um recorte, como é que é? Um recorte Ctrl+C, Ctrl+V, o cacete aí nesse para negócio. Para tirar uma partezinha importante de cada uma, né? Assim, que funcione, né? Se a gente só cortar o que o Feller falar, vai dar uns 3 minutos, cara, de podcast. Não chega a isso. Assim, a gente tinha aqui a pergunta sobre a fumigação, mas a gente já conversou um pouquinho ali, o Paulo deu uma clareada nesse tópico. O que fica de curiosidade é quais são os mercados que o Brasil mais exporta essa madeira, quem que compra essa madeira e por que, mais ou menos assim? Por que a gente via tora e serrada? O que se usa assim? Até porque numa das primeiras experiências que eu tive na área de agenciamento, a gente, na época eu trabalhava com importação, mas eu vi uma exportação de cercas prontas, aquelas cerquinhas assim de toquinho de madeira, tipo de desenho, para mandando para os Estados Unidos elas já prontas, assim. Que era uma coisa que eu não imaginava que iria. Porra, eu vou te fuder agora, cara. Pode, porra, toquinho de madeira, porra. Pouco de madeira. Fudeu com o teu podcast. Ainda bem que é teu essa merda, mas toquinho de madeira. Essa foi a primeira que eu tive experiência, cara. Daí eu não consegui segurar. Viu? Honestamente. Começa de novo. Como é que eu chamo? Como é que tu quer que eu chame, cara? Cerca. Você reduziu o produto a toquinho de madeira. Puta que eu pariu. Mexi no ego do Marco, ó, fudeu. Ele começou a falar de cerca, eu falei, é com o Marco essa. Falou de cerca, eu falei, aí eu com o Marco. Falei, toma ali. Toquinho de madeira. Caralho. Não, tá bom, eu não vou chamar de toquinho de madeira, eu vou voltar pra tu não ficar chateado. Eu vou chamar de um... Toco de pau, velho. Chama de toco de pau. Eu vi uns pedaços de pau carregando. Eu vi uma eu ia dizer do desenho do pica-pau, para as pessoas entenderem o que era, cara. Daí tu ia ficar mais doido ainda, entendi. Vambora. Eu vou refazer a pergunta. Desculpa, falando sério. Que isso, mas é que eu não me aguentei. Não tem problema. Assim, não sou desse teu mercado, né, cara? Então eu posso ter problemas aí. Mas enfim, tá certo. Vamos lá. Cara, então, uma das perguntas que ficou aqui para mim era na questão da fumigação, mas o Paulo já deu uma ideia ali de quais produtos devem ser fumigados e quais não devem. Acho que a gente não precisa entrar muito nesse tópico. Mas eu tive uma experiência uma vez, e até fiquei curioso nisso, que é assim, quando eu comecei a trabalhar com agenciamento de carga, eu trabalhava com importação, mas do meu lado uma pessoa estava exportando cercas de madeira prontas para os Estados Unidos. E eu achei legal o produto já pronto, assim, acabado. Eles não mandaram a madeira mais crua, né? Eles já mandaram a cerca pronta para só montar lá, enfim, cercar uma casa, algum terreno, alguma coisa. É os Estados Unidos que é o nosso principal mercado. Esse tipo de madeira também a madeira é um pouco mais elaborada e trabalhada. Quais são os principais mercados, compradores de madeiras trabalhadas ou não? Como é que funciona essa parte para nossa exportação? Depende um pouco do tipo de produto que a gente está falando, né? Então, talvez o mais importante, né, é madeira serrada de pinos e compensado de pinos, né? Se a gente falar em madeira serrada de pinos, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos e México hoje detêm aí mais de 50% de toda a importação da madeira brasileira. Esse ano, a gente está estimando aí que deve ser exportado na casa de uns 3,2 milhões de metros cúbicos de madeira. Então, nós estamos falando de Estados Unidos aí uns 35%, que vai dar alguma coisa em torno de 1 milhão de metros cúbicos, alguma coisa assim. Aí, México com 20%, mais meio milhão, 600 mil metros cúbicos. Só esses dois países aí já dá 50%, 55%. É importante a gente detalhar que no caso da madeira serrada de pinos, por que Estados Unidos e México demandam tanto, né? E são para aplicações completamente distintas, né? Você pega Estados Unidos, por exemplo, grande parte das sementes que foram utilizadas para os reflorestamentos, para os plantios de pinos aqui no Brasil, vieram dos Estados Unidos. Então, é uma madeira que para eles lá é muito conhecida, que é o Southern Yellow Pine. Então, lá, basicamente, essa madeira ela tem duas aplicações. A grande maioria dessa madeira é tratada com preservativos de madeira e é utilizado para uso externo, como cerca, por exemplo. O Brasil é o maior exportador do mundo de cerca para os Estados Unidos.
Né? O Brasil os Estados Unidos é altamente dependente da cerca brasileira. Então, todas as casas lá nos Estados Unidos têm cercas, né? Os playgrounds, todas as instalações externas, assim, utilizam-se madeira tratada. Essa madeira vai para os Estados Unidos, ela é tratada e depois utilizada para o seu uso final. Boa parte também dela, vamos dizer aí mais ou menos uns 30%, vai para a indústria de pallets, ou seja, para a indústria de embalagens de uma forma geral. Né? No México, predomina, vamos lá, 80%, 90% de madeira para pallets ou para a indústria de embalagens, que alimenta uma indústria que exporta para os Estados Unidos. Isso é importante a gente falar, porque grande parte das exportações precisam de embalagens e essas exportações são para os Estados Unidos. Então, indiretamente, você também, esses 20% do México tem uma dependência com os Estados Unidos. E aí você tem ainda uma parte desse México que é a produção de móveis. Esses móveis são produzidos para exportar, via de regra, para os Estados Unidos também. E aí você divide o restante, aí você vai ter China aí com uns 10% mais ou menos da importação, que aí vai para construção civil, embalagem, móveis, enfim, diversos usos, lá é mais diversificado. E aí você tem o Oriente Médio também, que deve ficar aí com uns 10%, que aí é exclusivamente indústria, quase que exclusivamente indústria de embalagem, alguma coisa de construção civil. E daí, por último, o Vietnã, o Sudeste Asiático ali, que também conta aí com uns 10%, 15% do volume. E aí vai sobrar 5%, aí, se eu não errei nas contas, aí, que é bem diversificado para diversos países ao redor do mundo. Quando você vai para o compensado de pinos, a coisa também não é muito diferente disso. Você pega quase 50% do volume exportado pelo Brasil é para os Estados Unidos. O México dá uns 10%, e aí que muda um pouco. O Brasil não tem uma penetração de madeira serrada na Europa, mas, por outro lado, no caso compensado de pinos, o Brasil entra muito forte lá, uns 30% de todo o volume exportado para o Brasil de compensado de pinos vai para a Europa. E aí sim tem uma participação muito específica, né? E já no caso da tropical, aí, tanto de madeira serrada como de compensado, você tem que... é muito diversificado, é um pouquinho mais diversificado do que, por exemplo, a madeira serrada de pinos ou o próprio compensado de pinos, porque são produtos de nichos, né? Então, determinado nicho nos Estados Unidos, determinado nicho na Europa, determinado nicho na Ásia. Então, não é tão concentrado, né, como os outros produtos. Show de bola. Paulo, e aí? Não, é bem isso que o Marco falou, na verdade, não tem nem muito o que completar. É bem isso, né? É só um comentário. Só tora. Vai para a Ásia, né? Só tora que vai para a Ásia, basicamente, né? Então, algumas mudanças aí aconteceram, né? Você pegar o histórico e estatística, grande parte dessa madeira que ia para a China acabou tomando um rumo diferente hoje, né? Que é o mercado do Vietnã. Então, principalmente o mercado ali de móveis, então, algumas políticas aí dos Estados Unidos, né? De querendo barrar um pouco o produto chinês nos Estados Unidos, acabaram que algumas indústrias chinesas movimentaram seus conglomerados para o Vietnã, né? Colocaram um braço dentro do Vietnã, então aumentou um pouco a exportação para lá, e é bem isso que o Marco falou, né? Então você pega os volumes aí dos Estados Unidos e México, é basicamente embalagens e cercas, né? E é bem isso. Pô, show de bola, show de bola. Já deu um panorama bem legal nessa parte. E para entrar na questão de preço de madeira, esses tipos que a gente vem conversando, eles sofrem variações durante o ano? Tem época específica que sai menos, mais? Como é que funciona essa sazonalidade, assim, tanto da madeira em si, quanto do valor dela, assim, que a gente exporta e vende para o mercado? Eu sei que vocês têm essas estatísticas e acompanham mensalmente, né? Eu acho que tem algumas informações abertas ou não? Ou é só através da associação? Como é que funciona? Os Estados Unidos tem o Lendl Rams, né? Que acho que talvez seja o único mercado, talvez o Marco possa me corrigir, mas que possui uma lista aberta de preços de quanto o mercado trabalha, né? Falando um pouco mais da parte da produção,
depende, na verdade, o mercado no último ano e meio, 18 meses aí, passou por uma mudança muito grande, né? Então os preços da madeira não flutuavam tanto, porque o preço da tora aqui no local não flutuava tanto, né? Desde então. Então, com essa questão toda de pandemia, falta de produtos e tudo mais, fez com que esse preço da tora aqui no Brasil aumentasse muito. Então, aí 60%, 70% em alguns casos, né? Entendi. Então, a demanda aumentou muito e a oferta começou também a diminuir. Então, fez com que os preços aumentassem e também por decorrência da demanda externa, né? Então, mas passou, acredito que talvez uns bons anos sem o preço da madeira em si flutuando muito mais o preço de frete, quando você fala em venda CIF, do que efetivamente do preço da matéria-prima. Não sei se para ti foi também esse caminho, Marco. Veja, assim, o que aconteceu é que a gente tem que fazer um corte aí quando a gente começa a analisar pré e pós-Covid, vamos falar assim, né? Porque são cenários assim completamente diferentes, né? Você vinha, vamos lá, nos últimos, eu acho que dá para dizer aí nos últimos 3 anos pré-Covid, ou seja, até 2020, um mercado relativamente estável, né? E quando eu falo mercado, é preço de produto relativamente estável, você tinha preços de frete com flutuações normais, né? Madeira com flutuações normais, sazonais, sem muita variação. O que acontece pós-Covid, no primeiro momento você ficou muito apreensivo, porque você não sabia como o mundo ia se comportar, muito menos ainda o que ia acontecer no setor da indústria da madeira. Né? Ninguém conseguiu fazer uma leitura perfeita do que fosse acontecer. Ninguém. Quem falar que fez vai tá mentindo, né? E eu acho que, de uma certa forma, surpreendeu muito essa questão da demanda, né? A demanda muito forte. Então, toda aquela renda que estava concentrada em serviços, né? Acabou indo para bens, né? E aí, quando eu falo bens, é construção civil, móveis, eletrodomésticos. Você fala assim, mas o que eletrodomésticos tem a ver com madeira? Embalagem, né? E por aí vai. Então, isso trouxe, num primeiro momento, uma demanda muito forte. Junto daí com essa demanda veio um preço extremamente volátil. O preço começou a gente não perdeu a referência de preço, principalmente no mercado americano, bateu recordes e recordes atrás de recordes em termos de preço. E junto com isso tudo, daí para, vamos dizer assim, para bagunçar um pouco mais, veio toda essa crise de transporte internacional, né? Que aí dificultou muito mesmo toda a operação. Só para você ter uma ideia, esse é um dado muito interessante que eu tenho batido muito, tanto com os nossos clientes como com os nossos fornecedores. Se você pegar, não faz muito tempo atrás, se você pegar em dezembro, janeiro do ano passado, não estamos falando nem de um ano, tá? A participação do frete internacional no preço da madeira variava aí entre 8% a 12%, estourando 15%. Mas, e o frete já tinha começado a aumentar, né? Não, e do frete mais caro, né, que você tinha na época. E agora que você vê hoje, se você fizer essa relação hoje, tem alguns casos aí que o frete ultrapassa 50% do preço da madeira, ou seja, está inviabilizando o negócio. Realmente inviabilizando. E o que acontece? Você acaba abrindo oportunidade para outros produtos, seja de madeira ou não de madeira. Porque o cliente, muitas vezes, ele consegue absorver, o cliente final, né? Ele vai conseguir absorver alguma coisa porque a inflação está aí. Certo. Né? Lá fora está aí, os Estados Unidos aí está falando em 4%, 5% de inflação esse ano. Não tem como negar isso. Mas você absorver, né,
um aumento de preço tão grande, com uma influência tão grande do frete, assim, é difícil, né? Então, você acaba, muitas vezes, inviabilizando alguns negócios e abrindo oportunidade para outros negócios que antes não tinham tanta importância. Por exemplo, tipos de madeira. Então, tipos de madeira nos Estados Unidos que não eram competitivos frente à madeira brasileira, hoje são extremamente competitivos. Então tá bom, não vou importar do Brasil, eu vou usar aqui internamente a minha madeira. Então tem muitas coisas nesse sentido aqui que essa crise trouxe, que está mudando e quebrando alguns paradigmas. Agora, você vai ter um outro momento que vai ser de ajuste de tudo isso, novamente, eu espero que para baixo. Né? Não é sustentável você ter aí mais de 50% do preço da madeira de frete. Não faz sentido. É isso, né? Então, em algum momento, isso vai ajustar e eu não sei aí como o mercado vai estar preparado para esse ajuste, que é outro ajuste que vai ter. Então, é uma situação bastante delicada em que, em algum momento, vai trazer implicações aí. Mas o nosso amigo Feller pode comentar um pouquinho mais também, toda essa dinâmica da crise marítima internacional, cara, né? Ele que tem muita experiência nesse segmento e pode comentar um pouco. Cara, Feller, eu perdi meu posto para o Marco agora, mas eu vou te falar assim, duas coisas que é importante a gente comentar. Primeiro, como é que vinha o frete e como está agora o frete internacional de madeira? Usa um exemplo, por exemplo, lá Estados Unidos e tal, para o Marco para exemplificar o que o Marco falou aí de 7 a 12% da madeira para 50% em alguns casos. E por que está acontecendo isso aí, cara? Por que os fretes estão aumentando assim? Vamos deixar o nosso ouvinte bem informado aí, por favor. Então, assim, falando dos principais mercados compradores do Brasil, né, que é Estados Unidos e México, que acaba muitas vezes utilizando até o mesmo navio, né? Então, hoje a gente tinha lá em janeiro, fevereiro, março de 2020, pré-Covid, né? A gente trabalhava com frete aí, né, regulando de $1.000 para o México, 1.500, 1.800 aí, Costa Leste, Estados Unidos, no modo geral. Certo. Então, isso há 18 meses atrás, 16 meses atrás, aí vamos colocar, estava nesse nível. Hoje a gente já fala aí num valor de frete de $8.000, $9.000 para o México. Os Estados Unidos já chegou a $10, $9.000 também. Eu já escutei até no mercado pagando 12, 13, 14 mil dólares para ter espaço, prioridade e tudo mais. Lembrando até que esses valores são referências, né? Mas não leva como exatos, porque é referência na data da gravação aqui, né? Talvez são referências do mercado, mas espero que se mantenha ou me reduza para for soltado. Mas isso dá para trazer uma noção do quanto aumentou, né? Então a gente está falando aí de 7, 8 vezes o aumento do frete, dependendo do mercado, principalmente para Estados Unidos e México. E aí dá para ter uma noção do percentual, que a madeira não aumentou o preço nessa proporção, né? Então, a gente está falando de frete aí 8 a 10 vezes, né? É muita coisa. Né? Então a gente está falando, se era 10, 12, 15% o percentual do frete era o que era da madeira, hoje em dia a gente já está passando de 50%, 60%, 80%, dependendo do mercado. Obviamente, a madeira também sofreu uma variação para cima, né, principalmente nos Estados Unidos, mas mesmo assim, pressionado pela essa escassez e tudo mais, e aí vira uma corrida maluca, né, tipo de logística, principalmente, todo mundo querendo comprar o quanto antes, aí gera escassez, às vezes, em determinados momentos a gente teve escassez de fornecimento, um pouco também causado pela pandemia, então acabou atrapalhando em alguns momentos, além de todo o caos logístico que a gente vem vivendo, e isso tudo vai impactando no valor final, porque aí a madeira é uma commodity, mas daqui a pouco a pronta entrega acaba virando uma commodity, então assim, eu tenho para entregar porque eu estou com frete a tanto, daí o cara ia também trabalhando um pouco nisso também no momento, porque muita gente fala, eu tenho a tantos metros cúbicos aqui, mas não estou conseguindo embarcar, daqui 6 meses eu te mando. Aí o cara, não, eu consigo, mas eu vou te cobrar 50 mais.
Então, teve a variação do preço da madeira virou um negócio maluco aí nos últimos anos, pelo que eu acompanho, nos últimos meses, na verdade, pelo que eu acompanho também com os nossos clientes aqui. E para deixar bem claro, essa parte logística tá um caos aí pela vários aspectos, né? Dentre eles, o principal foi o Covid, que ele chegou e atrapalhou muito a operação. Assim, a gente viu que a cadeia logística mundial ela era bem, eu vou chamar de bem mal estruturada, assim. Cada um tinha um fornecedor, os navios operavam redondinhos ali. Tá muito justa, né? Estava tudo bem justinho, a quantidade de containers do mundo e tal. Aí ele se projetava, sei lá, 4% de aumento na capacidade de containers sempre anual, porque é o 4% que o mercado cresce global. Beleza, aí eles iam lá, botavam 4% em cima e iriam assim. Aí o Covid atrapalhou tudo, porque o porto já não operou na mesma velocidade, aí um navio atrasou ali, aí aquele caminhão que deveria pegar o container hoje, o motorista pegou o Covid, ficou em casa, daí o container já não saiu, e aí disso, 18 meses depois, a gente está nesse caos aí. A última informação que eu tive é que o Porto de Los Angeles tinha 70 navios ao largo esperando para atracar. Porto de Xangai 40, então imagina a confusão que isso não virou, né? Então é louco falar, mas a gente ouve que falta espaço e falta container. Não é que falta porque não tem para utilizar, falta porque a cadeia não está girando assim, o container não está indo e vindo, o navio não está atracando na janela. Até peguei uma informação esses dias, um relatório de setembro, eu não vou lembrar a fonte, agora de setembro de 2021, que diz que a média de confiabilidade, assim, a porcentagem de confiabilidade nas escalas dos navios, dos armadores mundial, estava abaixo de 30%. Ela vinha numa média de 90%, 95%, 98% ao longo dos anos, chegou o Covid e agora nós temos armadores operando abaixo de 15% na confiabilidade da escala que ele passa e da atracação que ele planeja. Então imagina isso, o caos que não dá, né? A gente não está falando de um navio como se fosse uma coisa pequena, são, sei lá, 9 mil containers de 20 lá dentro de um navio, uma média, aqui que opera com o Brasil, parados, atrasados, indo e vindo, e isso atrapalha a logística que já era justa e funcionava muito, né? Qualquer atraso desse. É só fazer um comentário, né? É isso que o Marco falou, é uma verdade. Quando você começa a bater no teto, onde a conta não fecha lá fora, né? Você começa a abrir uma possibilidade para o mercado local dos países, né? Eu estive lá faz umas 2 semanas e comecei a visitar algumas fábricas de pallet, principalmente de embalagem. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, exatamente. E aí a qualidade da madeira local que eles usam, que eles estavam utilizando por conta disso tudo, é infinitamente pior do que a nossa. Então eles usam lá um grade, uma grade 6 dele, lá que eles têm as nomenclaturas, né? Uma madeira que você olha assim para madeira e fala, você não pode me reclamar se eu te mandar alguma coisa parecida, né? Que seria até algo melhor. Então seria uma 3ª, 4ª classificação aqui no Brasil que talvez o pessoal nem venda, né? Então vai abrindo isso. E isso que você falou da inflação lá é algo que está pegando, né? Você antes ia para os Estados Unidos sem converter, você tinha algumas coisas ali de $1 e alguma coisa, você conseguia às vezes comer, vamos falar assim, né? Hoje com menos de $2,50 ou $3 você não faz nada. Meu Deus. Então pegou lá, né? Tá pegando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, inverter. Manda lá. Claro, vamos lá. O podcast é teu, Paulo. Não, vocês estão falando que a gente está falando disso aí, né? Claro. Você estava falando dessa questão toda da logística e tal, do número de armadores. Mas isso também pode ter influenciado, por exemplo, você pega aí nos 10 anos para trás o número de armadores que tinham players, né? Grandes ou não tão grandes, mas essas fusões que eles tiveram, pode ser um dos motivos também dessa falta e dessa odisseia que está hoje aí com relação aos containers, a espaço, a navios, tudo isso, ou não tem nada a ver? Eu vou perguntar para o Marco se ele quer que o Feller responda essa. Quer, né, Marco? Eu ia comentar, mas eu acho que ele tem uma capacidade bem mais apurada para trazer ao público as informações como elas devem ser trazidas, né? Obrigado, Marco. Obrigado. Vamos lá, Marco. Feller. E aí, cara? O que tu acha? Qual a tua opinião? Sim, Paulo, tem a ver. Eu não tenho aqui como, não dá para compartilhar um gráfico, mas uma outra oportunidade talvez a gente deixe uma referência. Mas existe um gráfico, um estudo que já foi feito aí a nível global dos armadores referente versus a demanda
de compra de navio versus o PIB global, projeção, isso desde os anos 2000. Então, assim, começou essa série histórica no ano 2000, e aí a gente tem até hoje, né? Os anos 2000 até 2000 foi quando deu o boom da globalização, né, no mundo, e principalmente container. Então, assim, ano 2000 começou os armadores a aparecer, todo mundo ficar mais familiarizado com containers aí cada vez mais nas ruas. Nos anos 2000, os armadores compravam, ordenavam navios, né, novos e capacidade de container junto a 6, 7 vezes o PIB global. Então, se o PIB global vem num crescimento de 1, 2%, vamos supor, eles mandavam comprar 14% a mais de frota, navio e tudo mais. Foi nessa tocada até 2008, 2009, quando a gente teve aquela bolha nos Estados Unidos, aquela crise global, né? Ali o PIB caiu 1%, 2%, e eles estavam comprando navio a rodo, e um navio leva em torno de 4, 3 anos para ficar entregue. Então, os containers também, né? Não é assim do dia para a noite que se compra, eles compram sempre 100, 200, 300 mil containers, unidades aí. Então, é sempre números altos. E com isso, ali começou a crise na navegação, no shipping, né? Nos armadores. Então, ali do período de 2009 até 2017, 2018, vou arriscar, a gente teve essa consolidação, né, de armadores, alguns quebraram, e que foi, na verdade, todos quebraram meio que no meio do caminho, porque foram incorporados por uma outra marca que acabaram pegando os ativos que eram daquele armador que não se sustentou mais. Então, isso foi aí, a gente tinha 20 principais armadores trabalhando no mundo, né, com 80% do market share no global. Hoje a gente deve estar falando aí de 5 ou 6, com os mesmos 80%. Então é uma consolidação muito grande. E, obviamente, o que esses armadores, os que sobraram, né, que esse 18, 19, 2020, 18, 19 principalmente, começaram a colocar a casa em ordem, os fretes continuavam no nível limite, ou baixo, aí vou colocar assim, e aí agora eles nunca iam arriscar, né, porque o mundo não tinha uma sinalização de boom global, nada, né, a gente sempre continuava no pace, então eles estavam comprando agora, 2018, 2019, ordenando novos navios a um pace, uma velocidade, velho. Uma velocidade do normal, assim. Então eles compravam 1% ou 2% igual ao PIB global. Não arriscavam, vamos crescer 4, 5 vezes acima do PIB daqui a 4 anos. Então isso chegou onde a gente está hoje, que foi 2020, e aí 2020 voltou todo esse gráfico ao contrário e aí disparou. É como se o PIB global tivesse subido, sei lá, 18% em termos de movimentação, porque foi tudo de uma hora para outra. Então, e aí agora não é o volume de carga transportada, com exceção dos Estados Unidos, pelo que eu tive vendo, a maioria dos países continuam transportando o mesmo volume de carga. O Brasil cresceu na nossa exportação de container 19 e 2021, vamos colocar assim, no mesmo período. Eu vou desconsiderar 2020 porque a gente teve um período de lockdown. 2% de volume de container transportado é maior do que o de 2019, que era a normalidade. Uhum. Isso não é o suficiente para gerar o caos que a gente está hoje, né? O caos hoje se instaurou, como a gente já comentou aqui, pela ineficiência de várias das cadeias, né? Que é o terminal portuário, o rodoviário, os próprios fornecedores, todo mundo acabou. As pessoas, tudo acarretou, como o Arno trouxe ali. Los Angeles, exatamente hoje, né? Vamos dar a referência de data, outubro de 2021. O Porto de Los Angeles tem 70 navios em espera, numa normalidade em 2019, o começo de 2020, que era pré-pandemia, isso era 4, 5 containers. Então, olha a diferença do tamanho do congestionamento, né? A gente está dando um exemplo dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Agora, Feller, o interessante é o seguinte, né? Você que trabalha muito próximo aos armadores, né? E que faz essa ponte entre armadores e exportadores, eu vejo que houve também uma falta, se dá para a gente dizer assim, de capacidade da indústria, né, dos armadores,
em ter uma previsão mais concreta do caos que poderia ser instalado a partir da crise do Covid, né? E a percepção que eu tenho é que tudo bem, pegou todo mundo desprevenido, ninguém tinha essa... Mas, assim, eu acho que os armadores demoraram muito para reagir, entendeu? E foram levados pela crise. Então, eles muito mais reagiram do que foram proativos em evitar que o caos se instalasse. Então, eu não sei até que ponto isso é concreto ou não, né? Por isso que eu até questiono um pouquinho você sobre isso. Uma parte, Marco, assim, nem vou defender nenhum lado nem o outro, mas eu acho que tem muita questão envolvida com relação ao time, né? Nessa cronologia que eu trouxe aí dos últimos 20 anos da indústria, em 2018, 2019, alguns armadores começaram a sinalizar que estavam saindo da lama, né? Começando a fechar no azul. Historicamente, desde 2009, estavam todos fechando no vermelho, perdendo dinheiro, essa quebradeira. Obviamente, se tu tá agora que tu vai respirar, que agora que tu ficou um ano ali no azul, alguns nem chegaram a fechar no azul, eu arrisco dizer, né? Também não participo dessas decisões estratégicas dos armadores, que eles não tinham ainda uma visualização concreta. Agora vai sobrar dinheiro, dá para investir, porque o mundo já vai... Eu acho que eles estavam mais ainda preocupados em tampar a bunda deles, assim, né? O prejuízo que estava para trás. E, obviamente, olhando para o mercado, porque eles são obrigados, o mundo depende hoje dessa indústria, querendo ou não, porque transporta mais de 90% das mercadorias no mundo, é transportada via marítimo. Então, eu acho que eles realmente não teve um preparo, mas eu acho que foi pelo timing que o Covid aconteceu. Talvez se fosse daqui uma década, eles voltassem a ganhar dinheiro durante essa década de 2018 a 2028, talvez tivesse uma preparação melhor. Isso é o que eu enxergo, assim, de fora, né? Não sei se tem... Que eu acho que vai um pouco além também, né? Não é só a questão dos navios, né? Você começa a pegar as questões locais. Você pega aí um mercado do Vietnã, ou agosto, setembro, praticamente fechados 2 meses inteiros, né? Sem poder movimentar nada. Os portos, as logísticas internas, né, dos países, eu acho que tudo por um efeito em cadeia, né? Mas uma coisa que eu acho, talvez, eu não tenho base para falar, mas uma coisa que eu tenho certeza, assim, a madeira sempre foi o frete base, né? Sempre foi, talvez, o visto como um frete mais baixo para dar lastro para os navios. Nossa exportação brasileira. Na exportação, exatamente. Considerando o Brasil exportando, né? Isso. E hoje eu não sei como é que talvez seja lógico, o Brasil não é um dos maiores exportadores aí de produtos remanufaturados, mas como estaria uma exportação de outros produtos, né? Se a madeira que é vista com lastro e frete baixo, como é que tá o restante, né? Eu sempre fui perguntando como é que tá o restante. Mas eu não sei, Paulo, mas eu acho o seguinte, que eu acho que a madeira acabou perdendo esse status, né? Sim. Então, eu acho que a madeira hoje ela tá batendo de frente com qualquer outra commodity ou não commodity mesmo, entendeu? Sim, o preço agora eles não precisam mais de base. O café está pagando é o mesmo preço que nós estamos pagando. Não, exato, mas você vê essa mudança, né, Marco? Você vê o salto que deu tão absurdo. Mas aí que eu falei lá atrás, né? Antigamente, não, eu estou falando início do ano, era 10% do preço da madeira era frete. Hoje eu estou falando em 50%, 40%, 50%. Então, então não dá para dizer, eu acho, né? Talvez aí o Feller consiga explicar um pouquinho melhor, mas eu não consigo achar que a madeira hoje tem um status inferior a qualquer outro tipo de produto exportado. Talvez não, com certeza no passado sim, mas hoje o mesmo frete que nós, né, da indústria da madeira estamos pagando é o preço que qualquer outra indústria também está pagando. Arron, eu vou até só pegar um gancho rápido. Mano. Como eu também já tive do outro lado, a madeira tem esse status que também é um tabu, na minha opinião, mas se tu parar para pensar, na verdade a madeira ela é privilegiada por ter um frete mais barato, então o armador acaba
olhando melhor para a madeira do que para outros produtos, né? Por isso que se dá um frete mais baixo para a madeira, não é por uma discriminação. É porque a madeira corresponde aí, não estou com números exatos desse ano, mas na parte dry das exportações brasileiras, a 30%, 40%, dependendo do mercado. Então, o armador sempre olhou a madeira com bons olhos, assim, querendo ou não, como o Paulo falou, que é o base load, né? Pela volumetria, pela volumetria de container. Então, mas se tu para pensar, até assim, olhando o que eu já peguei de feedback aí de reuniões, etc., o que eu posso te dizer assim, nenhuma mais commodity hoje vista no mercado como base, como prioritária, nem nada. Hoje o jogo é mais capitalismo, assim, hoje é quem paga mais carrega. E entende que assim, e aí que é o complexo, assim. Imagina a sua empresa, e eu, novamente, né, eu gosto dessa posição, eu gosto da discussão, não gosto de tomar esse partido específico, porque cada um tem o seu ponto de vista, mas os armadores estavam perdendo grana, daí eles começaram a ganhar grana agora, estavam começando a tirar a cabeça da lama, agora eles estão ganhando muito dinheiro. Eles não querem que pare, né? É uma empresa, ela é feita para gerar grana. Eles não vão fazer muita força, eu acho, para chegar e parar isso do nada. O que eles vão fazer agora tem alguns armadores que já falaram, ó, batemos no teto, não precisa mais aumentar o frete. Aí aumentar daqui para cima é insano. Alguns, né? Não sei se vão ser só a parte de frete, se vão honrar, não vão. Aí, mas o que eu vejo é assim, eu não acho mais que nenhuma commodity específica está sendo aquela... Porque a gente tinha, assim... para negociações específicas de o que a gente chama de NACs, que são contratos para determinada conta ou determinada commodity específica, alguma coisa diferenciada, os armadores já não estão mais tanto olhando isso agora nesse último ano, sabe? Pra eles assim, cara, tem gente querendo pagar 18 mil dólares, tem uma fila aqui querendo pagar 18 mil, por que eu vou te dar 11 mil? Eles estão nessa, né? E aí, dependendo do lado que você tá, você julga certo ou errado. Porque, claro, a madeira tinha esse movimento e eles ainda talvez não enxerguem que eles podem dar um impacto de o Brasil perder o posto de fornecedor de madeira para tal mercado, né? E aí de repente entra a Romênia, o Chile, o Canadá, alguém e vai lá e entrega essa madeira, porque esse frete vai trazer uma consequência muito ruim, esse problema logístico global, e principalmente para nós, que é o que vai acontecer ao longo do tempo, está acontecendo e vai acontecer com maior frequência se manter o Covid, a forma que está, os mercados eles vão buscar fornecedores mais próximos, para que a cadeia logística seja o mais curta possível. E o Brasil ele não está rodeado dos melhores compradores de madeira, né? Nenhum dos mercados que vocês falaram estão aqui ao nosso redor, né? Estados Unidos e México estão lá para cima e a Ásia, um monte, por compensado tem um pouco para a Europa. Então, assim, não é a Argentina que compra a nossa madeira e que daí essa tendência vai nos ajudar, entendeu? Então, isso talvez seja eu acho que o impacto que o armador vai deixar para o mercado de madeira, entre outros, né? Enfim, mas a gente está falando de madeira, que talvez seja muito ruim, cara, para o mercado. Eu honestamente não sei muito se isso vai ter um impacto, porque, veja, tem o outro lado da moeda, né? Você trouxe esse eu só falei o lado logístico, tá? Mas agora... Não, mas vamos falar na logística mesmo. Você pega a própria Europa, né? Dentro desse teu, desse teu conceito, você vai aumentar o comércio intra-Europa, certo? Certo. Por talvez outro lado, você tem um problema que o que a Europa viu? Que a questão da fronteira ali... é um problema muito grande na transmissão de outras doenças que possam surgir, ou de outras pandemias que possam surgir. Então, você tem o outro lado. Você se abastecer de um mercado, vamos dizer, quase que local, né, de um mesmo mercado ou muito próximo, também traz esse risco de uma outra pandemia e você ficar altamente dependente, né? Eu acho que ainda vai demorar um tempo muito grande para a gente encontrar um equilíbrio nisso tudo aí, porque você fala, bom, qual que é o teto, né? Até onde que vai essa brincadeira, né? O impacto hoje, por exemplo, da inflação nas principais economias mundiais, ele não é impacto que vai trazer um impacto só agora, ele vai trazer 5%, 6% de inflação para Estados Unidos, muita coisa.
Fica para o próximo governo, amigo. É sempre assim, vai ficar para o próximo governo. E até quando que a gente também, por outro lado, vai ter essa demanda aquecida? Porque queira ou não queira, embora grande parte do problema é puramente logístico, né? Claro que teve um aumento de demanda, não dá para dizer isso, mas talvez o problema da crise é muito mais logístico na acepção da palavra do que por efeito da demanda, mas houve um aumento da demanda. Então, enquanto essa demanda estiver aquecida, não tem justificativa plausível para você ter um maior equilíbrio entre, principalmente no preço, né? Concordo. Então, qual é o teto? Até onde vai essa brincadeira? Até eu lembro, quando alguém não quiser mais pagar, né? Até ao momento que ninguém quiser pagar, né? Porque eu acho que chega uma hora, não acha? Mas a gente discutia com os armadores e com os agentes de carga aí em maio, junho do ano passado, até quando que vai essa brincadeira? Não, o mercado vai dar principalmente o mercado americano, entra no inverno, vai começar a dar uma desaquecida, setembro, outubro... Cara, não é isso que a realidade está mostrando. Não é isso que a realidade está mostrando. Um dos melhores anos em termos de demanda que você está experimentando. Então, será que não possivelmente tem esse problema vai refletir em 2022. Vai, com certeza. Até assim, você acha que não tem correlação com a quantidade também, né, de dinheiro impresso nesses mercados, assim? Porque para pensar... O Brasil imprimiu uma quantidade de dinheiro absurda e soltou no mercado como auxílio emergencial. Os Estados Unidos, os pacotes deles foram realmente fortes. Será que não é isso? Tipo, por isso que vem a inflação e por isso que o consumo está alto? Você acha que não desestabilizou, inclusive, isso? Assim, as pessoas pensaram, cara, eu nem vou pensar no amanhã, eu vou reformar minha casa, eu vou ficar aqui dentro, né? Então eu vou comprar mais madeira. Um exemplo. Cara, eu acho que é um pouquinho diferente, né? Claro que houve uma influência muito grande, né, desses auxílios emergenciais ao redor do mundo, né? Dessa injeção de dinheiro foi muito forte em todo mundo. Mas eu acho que tem um outro componente ali que a grande parte do PIB dos países desenvolvidos, ou até mesmo dos países em desenvolvimento, é serviço. Né? Então, veja, não precisa ir para os Estados Unidos, veja no teu cartão de crédito. É mais ou menos isso, Félix, que você falou, né? Veja quantas vezes tua mulher ia no salão de beleza e ela vai hoje. Quantas vezes de viagem a lazer você ia e que você faz hoje? Quantas vezes você ia jantar fora com a tua esposa e quantas vezes você vai hoje? Quantos litros de gasolina, quantas vezes por semana você abastecia teu carro e quantas vezes você abastece hoje? O consumo mudou, né? Os hábitos, né? Mudou muito. Então, num primeiro momento, qual que é a primeira reação? Eu não gasto em serviço, eu gasto em bens. Né? Então, essa foi a primeira reação. Então, ou foi investido em casa, né, em habitação, ou foi investido dentro da habitação, que eu digo aí móveis, eletrodomésticos. No terceiro momento, o que foi investido em automóvel, né? Não tem carro para vender. E por aí vai. Então, e aí você vê, agora que está voltando os voos, né? Você quer ir para São Paulo, não tem opção de voo para você ir para São Paulo. E, além de tudo, um absurdo as passagens, né? Você não consegue... Aqui, quero viajar aqui para o Uruguai, não consigo viajar para o Uruguai, não dá para ir para o Uruguai. Uruguai, estou falando aqui, um país vizinho. Para a Argentina, não consigo ir. Para você ir para os Estados Unidos sem faixinha é um caos. Quando você consegue ir, entendeu? Então, o que eu acho que muito dessa demanda, ela veio desse recurso que as famílias tinham e que não estão mais utilizando para aquilo. Exatamente. Até quando que vai isso, né? Ou vai mudar para sempre esse hábito? O hábito de consumo, vamos dizer assim, né? Eu vejo na empresa aqui, né? Na TRI, né? A gente hoje... A gente passou um ano praticamente trabalhando home office, um ano trabalhando literalmente home office, empresa fechada,
E hoje, agora estamos gradativamente voltando, mas estamos trabalhando em um modelo híbrido, onde você parte dos colaboradores estão trabalhando home office, parte participam da empresa no dia a dia, e assim a gente vai. E isso muda muito o ritmo de consumo, e você imagina o hábito de consumo, e você imagina isso numa escala global, né? É muita coisa. E tem outra coisa também que é o seguinte, né? Você pega, vamos falar assim, saindo um pouco da madeira, né? Não saindo, mas não saindo. Você pega chapa de MDF, revestido ou cru, o quanto o preço aumentou, né? Então, é exatamente o que vocês estão falando. O consumo, ele mudou. E eu acho, assim, grande parte do achismo, que não é uma ciência, mas assim, a partir do momento que as fronteiras se abrirem novamente, né? Que essas... você vê, os Estados Unidos, em novembro, diz que não vai precisar mais de quarentena para entrar, os números de voos aumentaram e tudo mais. Eu acho que essa mudança vai existir porque do que você escuta, né? Eu acho que tem muita gente agoniada dentro de casa. Puta, já reformei minha casa, já fiz o que eu tinha que fazer, o armário, expandi minha casa, fiz tudo. Então, quando abrir a porteira, eu acho que vai ser um efeito muito manada em cima de consumo e serviço. Eu estava lendo esses dias a questão de hotéis, né? E quanto o pessoal da rede hoteleira, que sofreu muito nesse período, quanto eles estão se preparando para essa virada de chave. Né? Então acho que vai acabar... ver agora aí como é que vão se comportar, né? Querendo ou não, no início agora ali. Você estava agora, algumas semanas atrás, nos Estados Unidos. Já começou alguma coisa ou tem que esperar novembro mesmo abrir para... Não, novembro. Novembro eu consegui, por uma autorização de embaixada e tal, consulado, não fazer quarentena para ir. Mas localmente você viu uma mudança muito grande, né? Acabei indo no Orlando, alguns clientes lá. Então, você não vê turistas de fora, óbvio. Mas você vê uma coisa que antes não tinha. Paulo, para dizer que ia para Disney falar que visitar cliente em Orlando, né, Paulo? Que esperança, que esperança. Então você passa... de madeira para lá. Sim, levei um puto de madeira. Então você via muito americano e coisas que, para quem é acostumado para Orlando ou Miami, que seja, você escutava muitas vezes muito mais português do que inglês ou espanhol. Então você vê no americano gastando, né? Então essa falta de mão de obra, falta disso tudo, todos fast food precisando de funcionários, hiring. Então assim, você vê o quanto isso tá mudando, né? E por quê? Tá batendo o teto, a turma tá gastando esse dinheiro todo que você falou, o pessoal tá gastando, tá consumindo. Você vai passar na frente de outlet, lojas caras com filas para entrar dentro de loja, né? Então, das variáveis marcas aí, de alto valor, né? E o restante sem mão de obra, né? Então, acho que essa chave vai acabar virando. O meu único receio é a maneira como, assim como subiu o preço da madeira para lá e despencou do dia para a noite, como isso vai afetar o restante, né? E que hora que vai assentar e em que momento, né? Porque como até o Marco comentou, se 10% do mundo for trabalhar no modelo híbrido, olha o impacto que gera no perfil de consumo local, né? Claro. Tipo assim, são 10% menos de pessoas mas vamos lá almoçar. Veja que, por exemplo, tanto o Feller aí, no negócio dele de agenciamento de cargas, e tenho certeza que o Paulo também experimentou isso, no seguinte sentido: você praticamente passou 1 ano e meio sem visitar clientes, né? Que é a base do teu negócio, o cliente é a base do teu negócio. Então, e de alguma maneira, os negócios foram extremamente positivos, principalmente no segmento de madeira, ou seja, o mercado estava altamente demandante, aquele contato que você usualmente faz com os clientes ali direto, reduziu muito. Eu acho que no agenciamento de cargas não foi muito diferente, né, Fela? Mas a demanda continuou, né? Então, esse modelo também, eu acho, comercial, eu não sei até que ponto também vai afetar. É claro que se vai falar assim, esse contato, né, com o cliente acaba sendo um pouco mais frio, de longe e tal, mas é uma questão de você quebrar esse paradigma, né, e começar a trabalhar de uma forma diferente. Eu, por exemplo, era totalmente contra a trabalho home office. Né? Antes era mandatório, né?
mandatório de fazer uma visita, conhecer o carro. Sim, agora já não exatamente. virou mais mandatório, né? Há uma possibilidade. Até que ponto isso também vai influenciar? Então, são muitas coisas aí que estão em jogo e que é realmente difícil você fazer, você ter uma percepção clara do que vai acontecer. Claro que daqui 2, 3 anos vai aparecer os engenheiros de obra pronta, né? Pô, eu falei que não sei o quê, mas... Já começaram, né? Já começaram a aparecer. Já. Mas, cara, mas é difícil. Até, Marcos, seu comentário me deu um gancho, assim, cara, que é uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, se não a última, e como é que está hoje esse mercado de madeira e como é que vocês veem ele para frente? Se você falar hoje o mercado continua aquecido, né? As perspectivas para 2022 são as melhores. Você continua enfrentando esse caos logístico, né? Que a gente tem visto dia a dia, que é a falta de containers. Quando tem container, daí não tem espaço no navio. Quando tem espaço do navio, daí o navio não atracou. Daí quando o navio não atracou, está faltando container. Enfim, esse caos aí que todo mundo está vivenciando, e cada empresa tem buscado um modelo diferente para sobreviver nesse caos. Cada empresa. Alguns partiram para breakbooking, outros partiram para parcerias com armadores, outros parcerias com agentes de carga. Enfim, cada um foi buscar o seu modelo, o seu melhor modelo que minimizasse ou mitigasse o seu problema. Então, hoje, o problema é logístico, não é um problema de demanda. A gente tem a demanda hoje está muito bem estabelecida e a gente vê muito claro, pelo menos no curto prazo, que eu digo o primeiro trimestre de 2022 no mesmo, vamos dizer, na mesma intensidade que 2021. Eu não vejo nada muito diferente. Agora, passando muito além do primeiro trimestre de 2022, a gente já começa a entrar na pergunta de $1 milhão, né? É muito difícil fazer alguma previsão muito clara, mas de uma forma geral, eu acredito em uma performance muito similar em termos de volume 2022 em relação a 2021. Muito similar. Agora, vai depender muito aí de como que vai se comportar os preços, né? Porque aí muda muito essa dinâmica, né? Volume versus preço. Então, eu tenho minhas restrições aí se a gente vai... Eu acho que não vai ter essa capacidade, ou melhor, essa volatilidade de preços para 2022. Eu acho que vai ser algo mais estável. Nivelado por cima, mas vai ser algo muito mais estável e não vai ter essa volatilidade tão grande como a gente viu em 2021. Eu acho que é a mesma coisa. Não, a mesma coisa. É engraçado, porque ano passado a gente olhava para 2021, né? Falava, não, essa loucura vai até junho, julho, depois é para dar uma baixada. E ela não retirou o pé, ninguém desacelerou, né? Se não fosse uma questão logística, o pessoal estaria acelerando e até brincava, né? Estava cansado de falar não para as pessoas. Então, o mercado, pelo menos, deu uma estabilizada. Eu acho que o preço da madeira também não vai para trás. Eu acho que ele dá uma sentada, mas no preço da madeira, sem falar frete. Coisas diferentes. Eu acho que o preço se estabiliza pela questão da matéria-prima. E também, eu chutaria até primeiro trimestre, vamos ver onde as coisas vão. Mas pensando hoje, pensando no que a gente tem enxergado, com certeza a coisa se mantém. A coisa se mantém, e até em cima do que o Marco falou, né? Quando você tem uma, não tem outra. Tem um dito que um ex-chefe meu dizia: quando tem sopa, eu tô de garfo, né? Então, quando você tem alguma coisa, não tem a outra. Então, você sempre tá devendo ou não tendo 100% das coisas. Mas a leitura é exatamente essa. Em o mercado da logística se estabilizando, voltando a uma questão mais tranquila, eu acho que a madeira em si vai até, se duvidar, até o primeiro semestre do ano que vem nessa pegada, né? Sem muitas surpresas na questão de preço e volume. Até porque é uma indústria onde você não entra tão fácil. Não é uma coisa que você vira a chave e acha a floresta e liga a serraria, né? Até porque, assim, como curiosidade, quanto tempo demora aí, dependendo da madeira, para ela... Pode tossir, amigo, vai lá. 18 anos. O cara fica segurando. Vamos lá, eu vou voltar a pergunta só para registrar a gravação. Desculpa. Não tem problema.
Tá, e só para fazer contexto, quanto tempo leva mais ou menos, Paulo, para uma madeira aí, para uma árvore ficar pronta para ser utilizada? 15 a 18 anos, depende da área, né? Então não é do dia para a noite aí, né? Não, e até árvores maiores, né? Você pega em árvores com dimensões de diâmetro maior que 30, 32, já acaba não funcionando para o tipo de indústria que a gente trabalha na exportação, né? Entendi. Então, acaba tendo essa diferenciação. Feller, e para o mercado de... Opa, fala aí, Marco. Não, mas um outro ponto que a gente não tocou, né, e talvez aí vocês, tanto volto a frisar, né, a gente de carga como nós, exportadores, o Paulo também pode comentar um pouquinho, mas um aspecto que eu acho que afetou, e pouca gente se deu conta disso, de toda essa dinâmica que ocorreu, as empresas exportadoras tiveram um impacto muito, muito grande no seu caixa, né? E esse foi um impacto assim que pouca gente tem falado, mas o impacto é muito grande, porque ele vem de dois lados, esse impacto, né? Ele vem de um lado, primeiro, como aumentou muito o preço de venda do teu produto, né? Obviamente você tem que ter mais caixa para gerir o teu negócio. Claro. E do outro lado, você tem o caos logístico, que muitas vezes tua mercadoria fica um mês parada no porto, esperando para embarcar, atrasado, né? Então, é um mês de caixa a mais que você precisa para estar pagando aquele serviço ou aquele produto. Então, enfim, essa demanda de capital, né, de necessidade de caixa das empresas exportadoras, em virtude principalmente do caos logístico e aliado a esse problema de aumento muito forte de preço, nós estamos falando de dobro de preço. De janeiro, pessoal, de janeiro de 2021 para agora, outubro, cara, pode botar aí frouxo 100% no preço do produto. Então, é 100% a mais de caixa que você precisa ter na tua empresa, mais os atrasos de toda a logística envolvida. Né? É problema de logística também, mas é de dinheiro agora. Porque pensa o seguinte, às vezes você fecha o negócio, vamos pensar assim, os fretes subindo mês a mês. Você fecha hoje com frete de 5. Mês que vem, você pôs no porto a 5 mil. Ele só vai embarcar no mês que vem, às vezes, por essa rolagem de 2, 3 cargas. Você vai ter que pagar 6.500. E você já está fechado o negócio, né? Então, alguns clientes não aceitam essa diferença de frete também. Você tem que absorver isso, né, Marco? Não sei se você passou por isso aí, mas... Não, sim, não tenha dúvida. E até mesmo de preço. Sim. Né? E alguns clientes que não têm, né? Agora, por outro lado, que hoje seria extremamente importante são os agentes de carga aumentar o prazo de pagamento para os exportadores. É verdade. Eu gostei da seriedade. Aí, ó, viu? Eu tô sendo sabatinado no meu próprio podcast, porra. Ô, Marco. Você falou que são independentes, não tem nada a ver Teus e Tons com a Royal. Porra, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como pra ti, pra mim também, cara, o prazo que eu dava de $1.000 agora virou $10.000. Fala com o armador lá, pede mais prazo com o armador. Tá foda. Fala com o armador, você resolve com o armador lá. Pô. Essa parte de logística tá fudendo até de dinheiro, cara. É coisa pra caralho. Os caixas, eu te entendo nisso, cara. Os caixas. Mas o que é o mais engraçado nisso tudo? É que algumas empresas grandes aí do mercado de madeira, com esse aumento de preço, que eles aumentaram na exportação, aumentaram no mercado interno também. Então, algumas empresas que vão falar assim, faturava 2 bi, tá? Empresas bem grandes aí. Vão faturar 3 se aumentar 1 metro cúbico. Se aumentar 1 metro cúbico, entendeu? Só nessa brincadeira de 50%, 60% do aumento do preço, principalmente no mercado interno, os caras estão fazendo, talvez lavando um pouco mais a égua do que já lavava, né? Então é um impacto grande, sim, inclusive. Porra. Feller, na questão... Fica à vontade. Feller, na questão logística aí, como estamos e para onde tu acha que estamos indo aí no futuro? Estou com alergia. Tem um problema no Marco ali, velho. Eu vou fazer a pergunta de novo. Pega o PCR lá, por favor.
Passou alguma coisa ali na frente do Marco. Deu, Marco, tá vivo? Deu, vai, pode ir. E para ti, Feller, na questão logística, onde a gente está e para onde estamos indo aí? Qual é a tendência, na tua opinião? Eu vou responder igual o Marco e o Paulo, que é a pergunta de $1 bilhão, né? Então, o Marco agora tá de máscara, tá bom. Ele até botou uma máscara para se proteger da minha resposta, não. Não, mas assim, eu acredito também que vai ser um nível de estabilidade, pelo que a gente vem conversando, pelo menos aí pelos próximos 3-5 meses, aí vamos considerar o primeiro trimestre de 2021, mas também é uma estabilidade bem alta, né? Então, não é uma coisa também de baixa, né? Porque o mercado também já tem um backlog aí, que é uma palavra, uma contenção de carga aí, rolagens e tudo mais, que ele leva pelo menos, se o mercado desacelerar, que a gente não tem previsão de desacelerar o mercado nos próximos meses por agora, ainda assim levaria uns 2-3 meses para voltar a uma normalidade de ajuste de demanda e oferta na questão logística. Então, eu acredito também que a gente tenha uma estabilidade maior. Eu acho que não vai sair agora do preço que estamos hoje, como saímos de janeiro de 2021, dobrou para outubro de 2021. Não acho que em junho de 2022 a gente vai dobrar de novo. Eu acredito que se mantém ou até tem uma pequena redução em certos momentos, também não muito drásticos, aos próximos meses. Legal. Beleza. Acho que a gente completou aí, enfim, falamos, acho que todos os aspectos possíveis para um podcast de 1 hora e pouco aí de mercado de madeira. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês aí, as opiniões e tal. Obrigado por participar do podcast conosco e passar essa informação para frente. Para quem está ouvindo aí, a gente tem uma novidade. A gente está tentando levar podcasts, alguns deles em vídeo, para o canal do YouTube. Então segue o canal do Teus e Tons lá no YouTube também, além de alguns vídeos, drops que a gente vem preparando e tal, para vocês com materiais bem bacanas aí. Segue também nas redes sociais, Spotify e etc, né? E todas essas redes aí, algumas caíram aí por uns dias, deu bastante problema aí, o pessoal entrou em pânico, mas já voltaram. E tenta passar esse conteúdo para frente aí, que é bem de relevância e importância aí para o nosso mercado. Obrigadão, tá, galera? Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu, turma.